Eita glória, a paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui é a missionária Kátia, mais uma vez para trazer uma palavra do coração do nosso Deus para o seu coração. Fica ligadinho, queridos. Em Mateus 13, versículo 16, diz assim: é por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Olha que palavra, irmãos. Eu costumo dizer, estava aqui a meditar, como é difícil ser profeta. Tudo que nós, profetas do Senhor Jesus, que somos escolhidos para entregar, a mensagem ou algo da parte de Deus. Eu estava aqui falando com o Senhor, como é difícil, meu Senhor, como é difícil. Eles não nos entendem. Nem mesmo muitos irmãos em Cristo conseguem entender, porque nem todos estão nesse entendimento, nesse nível espiritual para entender. Porque existem níveis onde o cristão ele está de entendimento no espírito da palavra. Porque a palavra não é exatamente como você lê, como está escrito. Você tem que ter o discernimento do espírito. Porque aí você vai ler não simplesmente no sentido literal da palavra, mas você vai entender nas entrelinhas o que está no meio, o que está dentro. É como Jesus. Quando Jesus ele está no meio, na nossa vida, as coisas são diferentes de você deixar Deus do lado, de um lado ou de outro, Deus ou na frente ou atrás. Não, Jesus ele tem que estar no centro, porque quando ele está no centro, ele vai fazer a vontade dele. E na nossa vida espiritual, nós precisamos pedir o discernimento do Espírito, os sentidos espirituais. Irmãos, isso existe. É a visão, entendeu? Que você vai ver não como um homem normal vê, como uma pessoa normal vê, nem ouvir como qualquer um ouve. Deus vai te dar um entendimento, um pensamento, que você vai ter um pensamento como o de Cristo. Porque Jesus Cristo, ele olhasse para a lei. Entenda o que eu estou falando. Porque eu sei que muitos não vão entender, muitos vão criticar, muitos vão falar. Se Jesus Cristo, ele olhasse para a lei, ela tivesse efeito, para que serviria o sacrifício do Senhor Jesus, para que serviria lá aquela morte dele lá na cruz, ele ter sofrido o que ele sofreu? Seria tudo em vão, irmãos. Mas ele veio para demonstrar o amor e para mostrar que a lei, ela deve ser cumprida. Óbvio que a lei deve ser cumprida, mas para aperfeiçoar aquilo que a lei não estava funcionando. Tem coisas que não funcionam da maneira que o homem entende, que o homem quer. A maneira de Jesus é o sobrenatural. Ele age de forma inimaginável, onde o homem não consegue entender nem imaginar. É no sobrenatural. Com Jesus não é o óbvio, não é na lei dos homens e nem nas leis criadas pela religião antiga. Por isso Jesus veio. Falou para Caifás, para Anás, lá os sacerdotes lá do templo de Deus, que eles estavam errados. Eles estavam usando a lei de uma maneira para condenar e se beneficiar. É isso que a gente tem que entender. Aí veio Jesus o quê? Com amor. O amor que cobre todas as transgressões, o amor que apaga, o nosso passado, o amor que resgata, o amor que liberta, o amor que transforma.
a vida do homem. Enquanto está vivo, morreu, acabou, segue-se o juízo. Mas enquanto está vivo, há esperança. Já pensou que esse processo que você está passando pode ser você esteja passando um processo com alguém ou em alguma situação que você, poxa, eu não estou entendendo porque que eu estou passando. Eu não fiz nada para estar passando por isso, mas já pensou que esse processo deve ser para te moldar? Deus pode estar permitindo para te moldar, para que a vontade dele aconteça na sua vida e que outra pessoa pode estar sendo um instrumento, né? Que está te atingindo, que está te afetando, mas com a permissão de Deus, para que você venha mudar. Às vezes não é nem aquela pessoa, é para você mudar. Mudar a sua forma de pensar quanto às coisas de Deus, quanto à sua fé, quanto a várias situações. Nós não podemos esmorecer na nossa fé, irmão. Não podemos deixar que situações e circunstâncias venham fazer com que nós venhamos deixar de crer. Com o amor de Deus, ele cobre todas as transgressões. Que nós não estamos mais na lei, olho por olho e dente por dente. E que Satanás ele vai vencer sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Não vai. Mas isso, enquanto a vida há esperança, isso é a Bíblia que diz. Agora, se a pessoa morrer no mal, no pecado, naquela situação, aí sim, mas enquanto a vida, seja o pecado que for, a pessoa pode ter matado, roubado, estupado, ser pedófilo, ser um inferno, vamos dizer assim. Mas ainda há esperança se tiver vida. Tá lá na cadeia, não tem problema. Na cadeia Deus transforma, Deus liberta, Deus faz a obra. Se Deus quiser, não tem diabo que impeça o agir. Se alguém tem promessa, às vezes a promessa se cumpre na vida de um filho quando um pai já se foi. Deus fez a promessa ao pai vivo. Às vezes Deus fez a promessa para o pai e vai se cumprir na vida do filho, como foi Davi. A promessa era para Davi construir o templo, mas o pecado de Davi, mas Deus não condenou Davi com o pecado dele não, que matou, adulterou, pelo contrário, se arrependeu. Quanto à vida, se há arrependimento, há perdão. Entendeu, irmãos? E Davi ali, ele cometeu todo aquele pecado, mas ele se arrependeu, diferente de Saul, que morreu no seu pecado, porque a diferença é que Saul pecou, talvez até aos olhos humanos, menos que Davi. Ele pecou talvez menos, né? Porque Davi também teve várias mulheres, enfim, mas ele abandonou e permaneceu com o coração duro. Ele não se quebrantou diante de Deus. Mas Davi não. Davi errou, Davi pecou, Davi adulterou, Davi matou o marido da mulher que ele queria, que ele desejou, que ele cobiçou, né? E mesmo assim Deus o perdoou, porque Deus conhece o coração. A gente só vê por fora. Né? A gente só vê por fora. Mas Davi ali, ele se arrependeu, porque ele estava vivo. Saul talvez, se ele não tivesse morrido na batalha, né? E se ele se arrependesse, então ele teria a salvação. Mas Saul não teve a salvação, porque ele morreu no pecado. Entendeu? Mas enquanto está vivo, vamos continuar crendo, orando, intercedendo e clamando pela nossa família, os nossos familiares, ainda que esteja lá no inferno. Deus tira de lá, que Jesus veio para isso, para resgatar as almas do inferno. Graça e paz, um abraço da missionária Cátia. Deus abençoe a todos.